O quarto episódio de Alien Earth acabou de sair e de pouquinho em pouquinho a trama está sendo movimentada aqui ao longo do episódio. O episódio começa com a Wendy sendo analisada ali pelos personagens após ter escutado os sons que o xenomorfo faz. Eles não chegam a uma conclusão do porquê a Wendy é a única dos híbridos ali que conseguem escutar os xenomorfos. Só concluíram de que de fato realmente ela consegue ouvir as criaturas e o boy até tira sarro da cara do Chris por ele ter demorado a chegar nessa conclusão. O boy até diz que está muito à frente do Chris. Será mesmo? A gente já viu que o Chris percebe as coisas e vai deixando acontecer para ver até onde vai. Ele tá tramando alguma coisa, cara. Não sabemos qual é dele, mas ele de fato tá tramando alguma coisa aí. Aqui vemos que a Wendy não só consegue ouvir, como também reproduzir o som que essa criatura faz. E ao decorrer do episódio, a gente vê ela se comunicando com um dos xenomorfos que o Chris estava desenvolvendo. Ou seja, ela pode até mesmo conseguir dar ordem a essas criaturas. Olha ela fazendo carinho nesse bicho. Até parece que esse troço não cresce, chegando a quase 2 metros e é capaz de matar umas 30 pessoas armadas. Se a Wendy ainda conseguir controlar esse bicho, mesmo ele chegando em uma fase adulta, o próximo passo da Progeny com certeza é utilizar o xenomorfo e a Wendy como arma, algo que já foi levantado nesse episódio. Nesse momento que a Wendy replica o som que o Alien consegue fazer, o boy ainda tira uma oportunidade para alfinetar a Curry, dizendo que a Wendy se comunicar com o Alien é melhor do que o francês dela. Isso aumenta mais ainda a rixa da Curry com a Wendy. E como a gente vê ao decorrer desse episódio, a Curry não é a única que está começando a desenvolver uma certa raiva ali da Wendy por ela ter esse posto de favorita. Após isso, vemos uma frase muito curiosa do boy, quando ele conversa ali com o seu braço direito. Eles tentam decidir o que vai acontecer com o Hermit e o boy permite que ele continue naquele lugar, desde que ele seja útil a ele. Mas a frase curiosa é: o mundo é meu, ele só vive nele. Essa frase, para mim, indica um senso de confiança e controle da situação. Assim também como o boy pode fazer o que bem entender com qualquer uma pessoa. E todos têm que ser gratos a ele por viverem no seu mundo. E o seu mundo não é uma metáfora para ele, é que eles se encontram agora. Sim, de fato, o mundo é dele mesmo. Quer dizer, uma parte dele, como é mencionado, as 5 grandes corporações governam o mundo, desde que conseguiram o consertar. Eles substituíram o antigo governo e essas 5 corporações se tornaram um novo governo. Então, de fato, o mundo é dele. O boy pode fazer o que quiser. Por isso que ele se acha dono de tudo. Por isso que ele passa essa sensação de ser impune, de nada poder o tocar. Olha o que ele fez com o Hermit. Tirou um dos seus pulmões porque ele queria, só para poder cultivar um embrião de xenomorfo dentro. E depois disse que deixaria-o continuar com a sua irmã, só enquanto fosse útil. Se ele não gostasse, poderia ir embora. Não teria contato mais com a sua irmã, a Wendy, e ainda por cima teria uma despesa milionária por conta do pulmão artificial que a Progeny deu a ele. Basicamente, ele quebrou as pernas do Hermit, deu um par de muleta pro garoto e virou e falou: você tem que ser grato a mim por ter te dado esse par de muleta. Mesmo que tenha sido eu que tenha quebrado as suas pernas, ainda assim você tem que ser grato a mim por ter te dado essas muletas. Basicamente, ele pode fazer o que bem entender, porque ele é rico, ele é milionário, ele é dono do mundo, ele governa ali o mundo. Então, basicamente, ele tá impune de qualquer coisa que ele faz. Se eu não estiver enganado, eu mencionei no primeiro vídeo de Alien que as crianças são uma propriedade do boy Cavalieri. No exato momento que as crianças tiveram essas consciências passadas para um corpo artificial, elas o pertencem à Progeny. E isso é forçado várias e várias vezes nesse episódio. Eles não são seres humanos, e sim um produto. Esse episódio deixa bem claro nisso. Pode ver que ele renomeou as crianças. Ele escolheu o nome delas. Ele não permite que elas saiam daquele lugar porque eles são a propriedade dele. Ele que tem posse delas, ele que controla elas. Uma coisa aqui que é levantada nesse episódio, que eu acredito que vai ganhar mais desenvolvimento nos próximos, é que de fato ninguém ali da Progeny tem certeza se o experimento deu certo. Se de fato eles conseguiram transferir a consciência de uma criança para um corpo sintético e assim conseguiram a tal imortalidade que eles tanto buscavam, ou se eles construíram uma IA, uma inteligência artificial, que acredita que já foi um ser humano. Essa é uma dúvida aqui que percorre nesse episódio. Inclusive, eles questionam até o Hermit se de fato aquela ali é a irmã dele e ele não sabe responder. Ele fica na dúvida se de fato é a irmã dele que está em um corpo sintético ou se é uma inteligência artificial. Essa é uma questão que é levantada aqui, que com certeza deve ganhar mais desenvolvimento ao longo da série, porque faz parte do plot principal ali. Eu vou mencionar uma discussão que teve nesse episódio aqui do Arthur com a sua esposa, a Sylvia. O Arthur ele não tá curtindo muito o rumo que a Progeny tá tomando em relação aos aliens e o uso das crianças como
arma, ele tem dúvida em relação a isso. Só que a sua esposa ainda quer continuar no projeto porque ela tem confiança ali no boy. Ou ela tem muita confiança no boy, ou ela se apegou tanto às crianças, sendo vista como uma figura materna por elas, que não quer as abandonar. Porque se for só pelo fato dela confiar no boy, dela acreditar no boy, eu não tô comprando muito essa ideia não. Ou ela é muito ingênua e não percebeu que o boy trata todo mundo igual lixo, ele não tá nem aí pra ninguém, muito ingênua, ou ela não conseguiu sacar ainda que o boy não é muito bom das ideias. E olha que ela é uma psicóloga, hein, cara. Eu acho que ela não conseguiu sacar muito bem que o boy não é muito bem das ideias ali, cara. A discussão do casal é interrompida pela Nibs, que diz acreditar estar grávida. Só que isso é impossível, pois ela tem um corpo artificial. A Nibs não está batendo muito bem das ideias e, ao ser questionada, age com violência. A Sylvie, vendo a situação da Nibs, ativa o protocolo ocorrência nível 3. Não sabemos o que quer dizer, mas deve ser alguma coisa relacionada às crianças estar ficando instável, ao fato da Nibs estar ficando instável ali e eles estão perdendo o controle dela, por ela estar agindo de forma violenta. Então, as criaturas não são a única coisa que o boy vai acabar perdendo o controle. A verdade é que nada está sob o controle dele, ele só age que tudo está sob o controle dele. Nesse episódio, vemos o Chris continuar seus experimentos envolvendo as criaturas. E nesse momento, vemos um pouquinho mais do T-Ocelos e o seu método de atuação, que é entrar na cabeça dos outros através dos olhos e controlar o corpo. É uma cena um pouquinho bizarra e eu fiquei com pena da ovelhinha, coitada da ovelhinha que passou por esse processo. E ao estudar essa criatura, o Chris chega à conclusão de que o T-Ocelos é muito inteligente. E a criatura fica analisando o Chris ali também no processo. E nesse momento, o boy Cavalier fica ligeiramente irritado ao ver que a criatura estava prestando atenção no Chris e não nele, a ponto do boy até bater no vidro para tentar chamar a atenção da criatura. Ele não gosta de dividir a atenção de nenhum de seus objetos de estudo. O que será que ele está pensando do contato da Wendy com o irmão dela? Eu já tinha mencionado que o contato da Wendy com seu irmão iria atrapalhar os planos do boy. E aqui já vimos que o Hermit queria levar sua irmã embora, mas o pessoal da Project conseguiu impedir. O boy até tenta chantagear a Wendy dizendo que deixa os dois irmãos ficarem juntos, desde que isso não atrapalhe os experimentos envolvendo a Wendy e o Xenomorfo. E é durante a conversa dos dois que a gente vê que o boy ele não sabe agir muito bem como uma pessoa, porque a Wendy vira e fala, pô, eu juro de dedinho. E em vez do boy fazer isso aqui, ele simplesmente segura a mão o dedo dela de uma forma meio esquisita. E parece nessa situação que meio que dá tipo um bug nele, como se ele não entendesse muito bem o que ela quis dizer quando ela vira e fala, pô, eu juro de dedinho. Ele não conseguiu entender muito bem isso. E aqui só fortalece mais ainda a ideia de que o boy, ele não sabe agir como uma pessoa. Que toda forma que ele age aqui, toda vez que ele age aqui, é de uma forma meio esquisita. É como se ele estivesse tentando emular algo que ele próprio não consegue entender. E algo que reforça mais ainda essa situação é quando o boy vira e fala, pô, eu não valorizo nenhum tipo de relação, seja de mãe com filho, de marido com mulher, de irmão com irmão, eu não valorizo nada porque eu não me importo, porque eu não quero que ninguém mande em mim, então eu não valorizo nenhum tipo de relação. Então isso fortalece mais ainda aquela ideia de que ele não sabe como agir como uma pessoa, porque ele não entende, ele não compreende, então ele tenta emular algo que ele próprio não consegue entender. Então esse cara é muito esquisito e esse episódio só reforça mais ainda essa ideia. Uma coisa aqui também que é mostrado nesse episódio é que o boy, ele tá observando o Hermit. Como o boy tem uma obsessão pela Wendy, talvez ele esteja observando o Hermit para poder entender o porquê a Wendy quer voltar com seu irmão para casa, porque um gosta do outro. Então, como ele é obcecado pela Wendy, talvez essa obsessão dele pode ir para o Hermit também por querer entender qual é a relação desses dois irmãos. Por conta disso, o boy tá vigiando o Hermit. Esse episódio também aborda como o Morro tá manipulando o Slime, como ele usa tudo o que o garoto fala contra ele. Quando o Slime vira e fala assim, pô, todo mundo precisa de um amigo, o Morro tenta se aproximar dele de uma forma na amizade ali, como um amigo. Ele até mesmo vira e fala, pô, eu só posso confiar em você se eu souber o seu nome. E quando o Slime fala o seu nome verdadeiro ali, o Morro utiliza isso contra o garoto, quando ele vai até a família do garoto e faz a família dele de refém. O Morro também ele fala uma coisa muito curiosa aqui nesse episódio. Ele vira e fala, quando você é muito leal a uma pessoa, você faz coisas horríveis e não se importa por conta da sua lealdade. E como ele é muito leal ao Weyland, ele vai fazer o que bem entender para conseguir de volta os bichinhos da Weyland. E o fato da família dele ter sido feito de refém pelo Morro deixa o Slime puto com a Wendy também. Porque só a Wendy pode ter o irmão dela ali naquele lugar junto com ela. Porque só a Wendy é a favorita. Então a Curry não é a única que tá ficando chateada com a Wendy em relação dela ser a favorita. Tem outros também começando a
ficar, só que por motivos diferentes. Agora com essa família feita de refém, o Slime vai seguir o conselho do Murrow de infectar uma pessoa com um facehug e dar essa pessoa pro Murrow. E ele pretende fazer isso com o Hermit. Ele já tá puto em relação do Hermit estar ali naquele lugar, então ele vai usar o Hermit como cobaia. Uma coisa que eu quero mencionar aqui é que o Chris, ele tá ciente de tudo que tá acontecendo na ilha. Ele já percebeu que o Slime tá sendo manipulado pelo Murrow, inclusive ele ouviu a conversa dos dois, só que ele tá deixando acontecer, para ver até onde vai essa situação aí. Outra coisa também que ele observou é que a Wendy ela consegue se comunicar com o Xenomorfo e ele fica ali observando, então a gente não sabe muito bem qual é a ideia desse cara, qual é o plano que ele tá montando ali contra o Boy Cavalieri. Uma coisa também que ele faz aqui é que um dos personagens aqui, uma das crianças perdidas, o Totes, acho que é assim que se pronuncia o nome dele, ele decide mudar o seu nome, ele quer ser chamado de Einstein, que é o cientista favorito dele. E o Chris, ele dá maior apoio. Aparentemente, isso não pode parecer nada demais. Só que pensa bem, o Boy é aquela pessoa que se acha dono de tudo, que ele manda e desmanda. Ele simplesmente escolheu o nome de cada uma dessas crianças porque elas são objetos dele, são propriedades dele. Aí uma das crianças simplesmente muda o seu nome, isso é uma afronta a ele. Isso vai ser uma afronta ao Boy, tá ligado? Ao ego dele. Então, aparentemente, parece ser uma coisa inofensiva, inocente ali. Mas parece que o Chris, ele tá tramando alguma coisa, que ele sempre fica observando, vendo as coisas, ele tá muito sutil ali, a gente não consegue entender muito bem qual é a ideia desse personagem, qual é o plano dele. Isso era o que eu tinha pra falar sobre esse 4º episódio de Alien. E vocês que estão assistindo a série, o que vocês estão achando? Comentem aqui embaixo, quero ouvir a opinião de vocês em relação a esse 4º episódio, se eu deixei passar alguma coisa ou não. Com certeza eu deixei passar alguma coisa, se eu tive alguma interpretação errada também, comentem aqui, eu quero ouvir a opinião de vocês. E já que eu falei tudo que tinha pra falar, o vídeo vai terminar por aqui. Até uma próxima e